Seja muito bem-vindo, Rafinha. Alô, Muito tudo bem-vindo. bem? Tudo bem? Como é que vai você? Muito bem. E hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo juntos. E eu quero conhecer os seus mais profundos segredos artísticos. Vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, vai ser... Segredos da. Como é que tem aquele programa de segredos da Segunda Guerra Mundial? É quase É, da mesma exatamente. data, assim. É quase na mesma data, assim. Tem que ser um pouquinho mais velho, sabe? Ai, que ótimo. E, então, eu gostaria de te convidar a fazer uma viagem pela sua própria vida. Topa? Vamos nessa? Bora, vamos lá. Vamos começar, então. Vamos viajar no tempo para 2004, é isso mesmo? 2004. É o máximo que eu consegui achar. Com certeza tem coisas mais antigas, assim. Que minha trajetória vem, tipo, de desenhar, sei lá. Acho que o primeiro desenho que eu lembro que eu fiz, sei lá, eu estava na terceira série, uma coisa assim. Aqueles aula de artes na escola. E tinha que desenhar alguma coisa. Eu lembro que eu fiz um desenho, tipo, do Cavaleiro do Zodíaco. E eu Ó, lembro que todo mundo, nossa, que maneiro. Tipo, na minha cabeça tava muito maneiro. Mas se eu fosse ver hoje em dia, tipo, ia ser horripilante, ah, de tão ruim que aí é tava. Mas é, sacanagem. tipo, a terceira série, né? Mas essa é uma coisa que eu gostaria de ter guardado, mas eu acabei não guardando. Mas é interessante ver que já tão cedo você já tinha essa intenção de trabalhar com desenho, né? Porque Sim. esses seus estudos aqui de 2004, eles já são de alguém que quer realmente... São É, fundamentos, né? sim, são fundamentos de um jeito certo ou errado, assim. Mas foi engraçado que, tipo, antes disso, assim, foi mais uma. Assim, eu não sabia o que fazer, mas eu sabia que eu gostava de fazer isso. E como colocar isso em prática, acho que foi de 2004 pra cá, assim. Que foi uma trajetória bem de altos e baixos, assim, que bastante pessoas perguntam assim, quando que você começou a desenhar? Depende a data correta, tipo, que tem vários níveis, sabe? Uhum. Tem data, tipo, que eu comecei a desenhar, sei lá, desde que eu era criança. Aí chegou uma hora que eu, tipo, eu comecei a gostar mais e mais, e daí, tipo, quando que eu levei a sério mesmo, tipo, foi muito pouco tempo atrás. Foi quando, tipo, Hum. tem várias etapas, que nem quando eu larguei a faculdade, que eu, tipo, eu tentei, que foi 2013, 2004, que faz 15 anos atrás. Mas, tipo, eu comecei a fazer coisas, mas eu não sabia o que tava fazendo, sabe? Aham. Aí foi uma coisa, tipo, eu desenhava, fazia um desenho por mês, coisa assim, e, sei lá, ia fazer outras coisas. Até que eu fiz isso durante uns, sei lá, 5 anos, aí eu comecei a fazer um pouquinho mais, assim, sabe? Tipo, fazia um desenho por semana, uma coisa assim, achando que eu já Aham. tava lá fazendo aquela coisa, sabe? Aí até que chegou uns Aham. 5 anos atrás que, ok, tipo, se eu quero ser bom, eu vou ter que, tipo, levar isso a sério. Que daí eu comecei a fazer, sei lá, Com certeza. uns E acho que a gente vai ver 5 isso por dia. certinho, né? A Sim. gente vai conseguir ver certinho isso na sua Uhum, trajetória, né? Mas em uhum. 2004, o que que você estava pensando? Você consegue lembrar o que você estava pensando quando você estava fazendo isso? Então, vamos lá. 2004 foi quando eu larguei a faculdade, eu meio que, tipo, eu nem sabia o que era concept, não sabia o que era ilustração, tipo, eu só queria desenhar. E aí, quando eu comecei a jogar mais jogos online, essas coisas, eu achei uns artbooks, e, tipo, que é isso? Você tem, tipo, desenhos antes das ilustrações finais, uma coisa assim? Então vou começar a fazer o mesmo, sabe? Tipo, mas eu não sabia exatamente por que eu tava fazendo isso, sabe? Tipo, por que eu Uhum. estou estudando anatomia ou coisas assim. Então eu só simplesmente estava copiando. Eu estava copiando o que as outras pessoas tinham feito, sabe? Uhum. E eu não entendia de fundamentos, não entendia, tipo, de concept. Era uma coisa muito confusa. Era, sei lá, uma névoa gigantesca e eu não sabia o que fazer, sabe? Então eu simplesmente estava tentando. Estava tentando mesmo não sabendo que eu estava tentando, sabe? Na minha cabeça estava, não, esse daqui vai ser meu portfólio final. Mas não, era só um processo para eu começar. Foi o primeiro passo, acho que seria esse daqui. Aham. Aquele, ok, fiz esse primeiro passo. E aí? Aí você olha, não mudou nada, dei um passo e ainda continua tenebroso pra caralho, eu não sei o que fazer, sabe? Que E. interessante. Eu já vi nessa segunda imagem aqui de 2004, né? Que Uhum, você mostrou, que você já tentou fazer várias criações próprias com uhum, aquele pouquinho que você tinha estudado, você já tentou aplicar tudo, né? uhum. Eu fui tentando, sei lá, realmente tentar qualquer coisa. Foi a época que eu tentei qualquer coisa, que eu não sabia o que tava fazendo, sabe? Eu preciso dar aquele primeiro passo que é tentar mesmo. Né? Mesmo não, Uhum. não, tipo, conscientemente sabendo que eu tava fazendo isso.
E Cara, aquele pirata de sunga lembra eu. Olha só. Parece. acho que tava fazendo uma dancinha ainda. Porque, tipo, Quem dera tivesse tanquinho. é aquele character design que a gente fez de podcast, ele tava fazendo já a pose que, tipo, esse é um pirata maneiro, porque ele tá fazendo uma dancinha, sabe? Tipo, não é um personagem parado. Ai, que maravilha. E isso foi em 2004, né? Acho que eu tenho várias imagens dessa que, tipo, seria de 2004 a 2006, que era uma época que eu comecei a jogar bastante World of Warcraft também. Aí, tipo, Legal. eu tinha um trabalhinho, assim, que, tipo, eu ajudava a empresa dos meus pais, e de noite eu jogava. E, tipo, eu desenhava só quando, tipo, tinha um break de qualquer coisa, sabe? Sei lá, um break do trabalho, um break do jogo, uma coisa assim, sabe? Você não levava muito a sério ainda, como profissão, né? Não, até que porque essas folhas aí, eu tinha um rolo de papel, sabe aqueles rolos... eu não sei do que é aquele rolo, era um rolo de papel gigante. Imagina, tipo, um papel higiênico sei. gigante. Sabe? Aquele, tipo, ele não tinha nem separação, era um papel só. Era um papel só. Aí o que eu fazia, assim, era o tamanho, tipo, imagina como se fosse da largura de 1:3. E eu ficava cortando eles, tipo, utilizei o rolo inteiro, porque eu cortava eles em formato de A3 e ia desenhando, sabe? Tipo, não era necessariamente nessa época, eu não tava, vou fazer anatomia, vou fazer estudo de concept. Não, eu simplesmente tava mais uma desenhando. curiosidade. Sobrou um tempinho, vou fazer um rosto aqui, fazer um rosto lá. O que exatamente? Não sei, estou fazendo, tipo, essa mulher que tá aqui, que tá, tipo, com o braço levantado aqui no cantinho. É tipo, você tava tentando fazer uma coisa. Eu tava, sei lá, eu tava jogando o Warcraft e vi essa personagem e desenhei, sabe? Tipo, não era nada consciente. Era bem uma época bem perdida, assim, sabe? E dá pra ver na sua pasta aqui que realmente você tem muitos estudos, né? Sim, foi uma época que foi muito tentativa e erro, e muito erro e pouco acerto, sabe? Então, todos esses estudos aí... Tem uns rostos totalmente fora de ângulo que... Isso tudo é de 2004 a 2006, 2006. Eu tenho uma maleta que, tipo, tá na minha casa antiga, que é, tipo, é literal uma maleta dessas que você leva pra viagem e tal, cheia desse papel, assim. Eu esqueci de tirar uma foto. Se bobear, acho que eu tenho que dar uma procurada melhor depois. Essas ficaram bem interessantes. Esse daqui acho que é um pouco mais depois, que é 2007, 2008. Ok. A gente já chega lá, então. Esse daqui é 2006, que eu lembro, peguei uma revista de moda, sabe? E comecei a copiar. Legal. Nossa, esse daqui também, nossa, músculos, tudo quanto é lado, assim. Mas esse daqui acho que foi 2007, foi a mesma folha, se você dá pra ver o corte da folha, que tá tudo errado, assim, parece que foi recortado, sei lá, com uma tesoura sem fio. É porque é o papel higiênico gigante de desenho. E atrás dá pra ver que, tipo, tem muito mais folhas, que é uma pilha gigante, assim. Esse daqui tá fantástico também. Que é, tipo, desenhando olhos. Eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo, sabe? Tipo, não era baseado na realidade nem nada. Era várias coisas que não fazem sentido. Acho que o mais legal dessa época é a pilha realmente de desenhos, que... Como se fosse o cofre do Tio Patinha, só que em vez de moedas eram folhas, sabe? Que incrível. Que incrível. São uns 2, 3 anos, assim, que ficou... Que, tipo, era bastante produção, mas era sem foco, sabe? Era total... Vai fazendo aí. Então, vamos então pular 2005, 2006, porque a gente já entendeu mais ou menos como foi. E 2007, o que acontece em 2007? 2007 acho que foi quando eu parei de jogar e, tipo, ok, vamos levar isso um pouco mais a sério, sabe? Tipo, foi quando eu comprei minha tablet. Olha só, foi 11 anos atrás, cara. Foi a minha Graphar. Pensa muito não. Foi a minha Graphar que eu comecei a utilizar ela no meu monitor tubo. Nossa, eu lembro que tipo, em 2007 que eu comprei a minha tablet, acho que em 2008 que eu comprei um monitor de aqueles mais fininhos. Que antes disso era só os tubos mesmo. Aquela coisa que ficava quente, assim, que era um aquecedor junto com você. Que legal. E o que mudou na sua cabeça, então, em 2007? Em 2007, acho que eu comecei, acho que foi quando eu comecei a descobrir mais, mangás, Vagabond, One Piece, essas coisas que eu comecei a introduzir mais histórias também. Até porque, tem esse pirata aqui, que eu refiz esse ano.
Foi total baseado, tipo, em One Piece, sabe? Tipo, nossa, eu gosto daquela pirata, aquele coisa de pirata, espírito livre, maneiro isso. E eu Aham. comecei a tentar introduzir isso mais nos meus desenhos, sabe? Tipo, realmente pensar um pouquinho mais. Mas foi um pouquinho diferente no sentido de, tipo, ok, eu já tenho uma experiência um pouco mais com desenho, mas então vamos colocar um pouco mais de história. Aí eu tentei colocar mais história. Esse aqui acho que era um personagem pra uma ideia de um quadrinho que eu tinha, assim, uma coisa bem genérica, sabe? Hoje em dia nem lembro. Sei que esse Uhum. era um dos personagens que eu tinha, sabe? Uhum. Mas era tipo, eu tava tentando fazer isso mais com história. Por que esses personagens são assim, sabe? Tipo, um pouquinho mais. Mas Pode-se dizer que foi em 2007 que você começou a levar a sério, assim, a profissão? é difícil falar isso, sabe? Tipo, eu diria que isso foi um outro passo. 2004 foi um Certo. passo. E aí eu dei esse passo e, tipo, fiquei olhando assim pros lados e, tipo, fiquei procurando em 2007 quando foi, ok, vou um pouquinho mais. Deu um outro passo, assim, sabe? De Uhum. procurando realmente o que eu queria. Porque é realmente acho que uma analogia, tipo, essas analogias ficam trocando, assim, mas foi aquele primeiro passo e depois eu corri no mesmo lugar. Tipo, eu fiquei patinando, sabe? Eu fiquei tentando correr Entendi. e não sei pra lugar nenhum. Esse daqui, acho que 2007, foi quando eu dei esse outro passo, assim. Que foi tentar. Que eu comprei a tablet, que foi aquela até investimento também, que naquela época, que, tipo, Com certeza, né? foi uma graninha extra. Tipo, ok, então vamos lá. Infelizmente, eu não tenho mais a minha primeira digital. O primeiro trabalho digital. Eu tenho, acho que um dos. Provavelmente um pouco mais pra frente, um dos primeiros, assim. Mas foi total, assim, também no digital. Eu não sabia o que tava fazendo. Eu acho que eu fiz por vetor. Tipo, desenhando por Uhum. vetor, tentando achar o que Uhum. fazer. E Incrível. era isso. Então, indo para 2008, o que que vai acontecendo com Rafaelzinho que eu tinha agora equipado com monitor e tablet? Então, ainda não sabia muito o que fazer. Eu comecei a fazer um curso em Curitiba pra tentar achar o meu foco, assim, que foi legal, tipo, até pra achar um guia, assim, sabe? Tipo, porque eu tava muito olhando pra tudo quanto é lado, sabe? Aí entrando nesse curso, pelo menos eu foquei um pouquinho mais, tipo, a visão, assim, o campo de visão acabou, tipo, diminuindo um pouquinho mais, assim, deu um foco melhor. E aí eu comecei, tipo, a Aham. testar mais outras coisas, tipo, Nankin, que nem essa daqui. Sim, todas elas têm, tipo, uma marca d'água, porque, tipo, eu achava que era muito foda. Vai que alguém Vai rouba, que né? alguém rouba, vai na Comic Con e começa a vender esses prints, cara. Como assim? Como assim vai vender minhas coisas? Olha essa lindeza aqui. Olha esse trabalho de lápis de cor aqui. Essa coisa fantástica aqui. É, Que legal, você começou a explorar então com cor, mais ou menos, em 2008. tipo, eu comecei mais. É legal desse curso que, tipo, eu comecei a testar mídia, sabe? Tipo, foi nanquim, Uhum. nanquim com um pouquinho de aquarela, foi lápis de cor, foi, tipo, nanquim com. Mais nanquim do que aquarela esse aqui também. Que- e esse daqui, que acho que foi uma mistura de nanquim com digital também. Que teve um. Ah, isso que eu ia perguntar, É, né? Que você comprou uma tablet pra fazer nanquim e aquarela? sim, mais ou menos isso, mas, tipo, foi exatamente essa ideia. Tipo, no curso que eu tava fazendo eu não tinha digital, era só tradicional. Aí eu pensei, porra, mas eu tenho a tablet em casa, então o que que eu faço, sabe? Aí eu pensei, eu posso desenhar no tradicional, eu só, tipo, finalizo no digital, sabe? Porque eu realmente não tinha processo do que fazer, sabe? E Aham. essa daqui, que foi que eu refiz esse ano, foi a primeira. Acho que uma das primeiras que eu fiz mesmo, assim. Totalmente digital, no caso. Mais ou menos, assim, que eu, tipo, dá pra ver que eu fiz o desenho ali, a cabeça dele foi tradicional. Eu fiz o desenho dele, mas depois eu repitei tudo por cima. Esse aqui ainda eu Ah, entendi. utilizei, sabe? Tipo, todos os pretos são nanquim ainda, sabe? Eu Uhum. fiz, como se fosse o line art em tradicional, e depois só passei por baixo as cores. Esse daqui foi o que eu tentei fazer. Pelo menos as linhas estavam tradicional, mas as cores eu passei tudo por cima, sabe? Aí, esse Uhum. daqui, essa pérola aqui, foi eu tentando fazer, tipo, cabeça, assim. Aham. Totalmente digital, Essa é essas? totalmente digital, sim. E, tipo, foi naquela época que eu tava. Nossa, vamos fazer cabelos, vamos fazer fios por fios, né? Porque cabelos são assim, todos os fios de cabelo são assim. É engraçado, acabei de pensar aqui, ontem eu tava
vendo umas imagens com a Carol nos sites e tal, e uma imagem que popou foi a do Eddie, do Iron Maiden. Não sei se manja Sim, sim. aquele clássico. E acho que eu posso até puxar aqui uma das imagens que eu gostava muito quando eu cresci, eu escutava muito, sabe? E, tipo, o meu irmão, ele tinha comprado todos os CDs, assim, do Iron Maiden, e, tipo, eu achava fantástico o desenho, assim. E eu ficava olhando, assim, os detalhes. Nossa, olha quantos detalhes, quantos detalhes. E eu acabei percebendo, sabe, tipo, uma das coisas que subconscientemente me influenciou foi isso. Foi esse colocar muito detalhe a ser, tipo, pode ser, tipo, uma Entendi. coisa ruim, sabe? Uhum. Porque, olha, essa daqui. É muito detalhe nessa imagem. Se você parar pra pensar, você começa a ver. Nossa, tem, tipo, um manequim entre as pernas dele que tá, tipo, totalmente renderizado. Isso quando eu era criança, eu, caralho, que foda isso. Mas isso hoje, como artista, é uma coisa que não ajuda, sabe? Tipo, o esquema de Sim. cores aqui é uma coisa que tá muito. Tipo, é muita coisa, o personagem se perde, sabe? E acho que É isso verdade. acabou influenciando no meu começo, sabe? De querer fazer todas as coisas. Uhum. Tipo, essa é uma coisa legal que você vai acabar realizando pra você mesmo, que você nunca para de aprender. Que nem esse ano, tipo, esse mês passado, assim, quando o Craig Mullins fez uma coisa que, tipo, ele falou uma parada que realmente caiu pra mim. Não, é isso mesmo que eu penso também. Que ele falou, quando você tá tentando fazer seu desenho, você tá tentando passar o seu modo de visão do que você vê, sabe? Não é necessariamente, tipo, você tem que fazer como as coisas são, sabe? Eu era Uhum. muito disso, sabe? Tipo, não, ou se eu for fazer um personagem numa cena e que tem uma mesa com um material escolar em cima, eu tenho que desenhar todas as coisas com todas as coisas renderizadas em cima, porque é assim que funciona, assim que o mundo é, sabe? A sombra é influenciada, tipo, em todos aqueles lápis lá. Mas se for pra olhar pra pensar, na minha visão, não é assim. Tipo, eu posso fazer só um risco e aquilo lá é um lápis, beleza? Então, tipo, esse ano, tipo, realmente, tipo, clicou comigo, assim, isso. Tipo, não, você pode fazer a sua interpretação de como seria um material escolar em cima da mesa, sabe? Tipo, não precisa fazer todas aquelas Uhum. coisas renderizadas. Isso é uma coisa legal. Com certeza. E em 2009? Vamos pra 2009. O que aconteceu em 2009 2009? que daí eu peguei um trabalho em final de 2008, que eu comecei um job depois. E eu comecei a trabalhar inteiramente digital. Realmente esse ano eu trabalhei muito pouco tradicional. Que foi quando eu. Nossa, eu senti um pulo enorme, É. né? Da qualidade do trabalho. Uhum. Esse daqui foi um commission que eu fiz no DeviantArt. Isso é bem commission mesmo, né? Eu tinha até esquecido, tipo, dessa imagem até agora. Eu lembro que foi um commission até de graça, assim. Foi só, tipo, pra arranjar imagens. Foi um presente, então, não foi um commission. Exato, foi um presente. Tipo, tava tentando arranjar coisas pra fazer, sabe? Mas aqui, ainda assim, sabe, tipo, eu tava tentando fazendo coisas, sabe? Tipo, eu só passei o que tava fazendo no tradicional pro digital, ou seja, tipo, pegando Uhum. fotos e copiando, era literal copiar, sabe? Tipo, vamos lá, eu copiar. Uhum. Nossa, que maneira que ficou isso daqui, mas, tipo, eu não aprendi nada com isso, sabe? Tipo, eu não fiz Entendi. Você não estrutura. tava tentando interpretar o que você tava Eu fazendo. tava só passando uma coisa do que eu vi pra outra mídia, sabe? Esse Uhum. daqui foi maneiro, porque, tipo, esse daqui foi uma das coisas que eu gostei desse ano. Eu tenho até mais concepts aqui que, tipo, clicou comigo quando eu vi. Esse daqui eu fiz mais ou menos como eu faço hoje em dia, sabe? Tipo, de fazer o concept dos personagens, aí depois eu faço uns thumbs e depois eu faço a ilustração final. Foi mais ou menos que eu fiz isso daqui, que era pra um contest chamado Dominance War. Eu acho que ele foi em 2008, meio 2009, assim. Mas foi um processo maior que eu fiz. Que, tipo, que tinha que fazer as coisas separadinhas. Eu ainda não sabia que conscientemente eu tava fazendo isso, mas eu fiz, sabe? Uhum. Realmente foi muita tentativa e erro nesse ano, ainda, assim. Acho que 2008 foi outro passo que eu arranjei esse job e eu comecei, tipo, a entender que isso dava pra ser feito e, tipo, ganhar grana com isso, sabe? Dá pra ser Que demais. profissional com isso, sabe? E em 2009, nos anos anteriores, você tinha alguém estudando com você ou você tava o tempo inteiro por conta própria? Então, eu acho que 2007, 2008 eu tinha aqui esse curso, aí 2008 comecei a trabalhar e, tipo, tinha a galera do trabalho, sabe? E mais, eu Uhum. comecei a entrar mais em fóruns, mas eu mesmo assim, eu não postava muito assiduamente. Acho que em 2009 eu Uhum. conheci o conceptart.org, mas mesmo assim eu não postava muito, eu só visualizava, sabe?
Demais. Foi realmente, tipo, eu ainda não sabia exatamente qual era o processo, sabe? Tipo, eu ia fazendo. Tem, tipo, que nem esse daqui, no fundo dessa daqui tem esse monte de neve aqui. Eu, tipo, vai fazendo. Pega uma montanha e vai fazendo, sabe? Tipo, não tinha, como funciona uma montanha, uma coisa assim. Foi estranho. Foi necessário. Foi necessário. E em 2010? O que temos em 2010? 2010 foi uma coisa legal que, tipo, acho que em 2009 eu voltei um pouquinho. Eu era muito preso ainda a como era coisa real, sabe? Tipo, eu vou tentar ser o máximo de realismo possível, sabe? É assim que funciona na coisa real, então beleza. É isso que vai ser. Naturalista. Exato. Aí acho que em 2010 foi quando eu ainda tava com trabalho também. Começou, tipo, a decair, assim, a quantidade de coisas pessoais que eu fazia. Eu fiz um outro commission aqui também. Tá dizendo 2009 nisso aqui, mas não se engana, é 2010. Eu comecei, tipo, essas coisas que eu fiz, assim, era muito diferente, que era coisa que levava meses. Meses, eu digo, tipo, 6 meses pra mais cada um desses, sabe? Quanto tempo você demorou pra fazer essa peça, mais ou menos? Essa aqui foi uns 6 meses, 6, 7 meses. 6 meses. E por que você acha que demorou tudo isso? O que tava passando pela sua cabeça? Então, eu não sabia o processo ainda. No processo, no sentido, eu repintava muito isso. Tipo, eu acho que eu fiz umas 4 versões finalizadas desse daqui. Isso só que daí chegava, eu não gostei e começava a pintar tudo de novo, sabe? Ficava aquela coisa, não tinha... Acho que eu fazia com line art já, mas eu não tinha um thumbnail, não tinha, tipo, um esquema, tipo, como vai ser isso, versão pequenininha no final? Não, simplesmente vai fazendo, vai renderizando já esse chapéu. Não gostei de chapéu, começa de novo então, começa de novo. Aí vai fazendo. E isso levava, tipo, ocupava muito do tempo. E o que eu não sabia, realmente aquele patinar, sabe? Ou você ficava correndo e não saía do mesmo lugar. Até esse daqui foi a mesma coisa, sabe? Tipo, fui fazendo, não gostei, refaz. E demorava muito tempo. Esse daqui também é baseado em foto. Eu levei, tipo, esse aqui não 6 meses, mas acho que 1 mês demorou, sabe? Aquela coisa que, tipo, eu comecei a ficar desgastado do processo. Eu já trabalhava, tipo, 8 horas por dia. E isso daqui era coisa que eu fazia, sei lá, final de semana ou à noite. E era aquela coisa que eu começava a voltar pra casa e ficar, não quero fazer isso, porque tá demorando muito tempo. E você trabalhava com desenho na época? Com algo eu relacionado? trabalhava com, tipo, uma empresa de educação à distância. Que era, tipo, desenhar mais coisas em flash, sabe? Coisas bem chapadas. Sei. Simples, assim. E, tipo... não me satisfazia também. Eu tinha um daqueles sketches que eu tenho naquela pasta de sketches também, era um sketchbook que eu tinha lá também. Mas era uma época que eu tava muito desgastado, sabe? Tipo, era mais... eu vou fazer qualquer coisa, sabe? Tipo, não me importa. Daí dá pra ver que foi uma coisa bem engessada, sabe? Até esse daqui também foi um estudo de uma foto que eu... mano, desisto disso aqui, sabe? Tipo, essa foi uma das épocas que eu realmente pensei em desistir muitas vezes. Até Por que você pensou em desistir? porque eu tava, tipo, muito burnout, sabe? Eu tinha feito todos esses processos e eu não tava nem perto do que eu queria ser, sabe? E eu também tava ganhando pouco, eu comecei, tipo, a fazer mais programação no trabalho. Eu voltei a fazer faculdade também em Belas Artes em Curitiba, mas era aquela coisa que, tipo, eu fui totalmente enganado de novo pela faculdade, sabe? Tipo, agora eu comecei a fazer faculdade, agora vai ser foda. É uma bosta. Tipo, não tem nada do que eu quero nessa faculdade, sabe? Aí, ou seja, tipo, todo pouco que eu colocava, eu não tava satisfeito até fazer isso daqui. Tipo, foi baseado numa foto, mas eu comecei a fazer o rosto, sabe? Tipo, eu comecei a fazer aquela coisa, beleza, vamos copiar a foto, mas eu cheguei a um momento que, ok, tá bom o suficiente. E o cabelo, vamos renderizar o cabelo. Aí eu fiz isso daí, sabe? Tipo, a parte sólida, não é que tá bom só assim? Isso é, tipo, uma decisão consciente minha. E, tipo, eu gostei disso. E daí eu pensei, então se eu começar a estilizar as coisas do meu ponto de vista, então quer dizer que funciona. Que aí, quando, tipo, em 2011, tipo, eu meio que comecei a tentar fazer mais disso, sabe? Tipo, vou fazer... Uau! Vou tentar fazer rostos, mas, tipo, do meu ponto de vista, sabe? Tipo, não precisa ser necessariamente... Rapaz, que choque. tipo, esse aqui, quando eu dei um outro passo,
que foi, tipo, eu posso fazer as minhas coisas mais do meu ponto de vista, sabe? Nossa, que incrível. Que tem umas coisas bem estilizadas aqui. Tipo, Agora eu vejo o Rafael, olha que interessante. Ainda tem um pouquinho, não foi aquela coisa assim, tipo, da noite pro dia. Foi, tipo, uma coisa que começou a influenciar, sabe? Derramou o copo e o copo começou a espalhar, sabe? Mas, pra mim. E tem desse mais utilizado. Esse daqui eu gosto ainda até hoje em dia também, tipo, tá... que legal, que lindo. Foi uma experiência, assim. Aí teve esse daqui baseado num livro também, acho que o 1974. Mas esse daqui foi ainda tentando ser realista, sabe? Uhum. Aí foi esse daqui que, tipo, que foi a gracinha também. Nossa, dá pra ver você aí. Esse daqui foi engraçado que também, esse demorou acho que uns 7 meses também, que quando eu tava jogando League na época. Eu pensei, vamos fazer um desenho, né? Já que ele tem umas splashes legais, eu vou tentar fazer aí. Só que tá aí, né? Tipo, eu consegui ser mostrado no canal do YouTube deles, na época que eles mostravam, tipo, fanart. Eles falaram, nossa, o desenho é do Rafael Zancatin? Eles nem sabiam falar o nome, tá? Aí eu, tipo, eles mostraram meu desenho, que foda. Que ótimo. Tipo, nossa, deu um gás do caralho, assim. Esse feedback te ajudou bastante, então? Sim, tipo, foi aquela vitória mais ou menos parecida, sabe? Tipo, com os desenhos que eu fiz na escola e foi reconhecido. Tipo, é uma coisinha boba, assim, tipo, é que nem likes de Facebook, assim. Eles são uma mini recompensas, mas são aquelas recompensas gostosas, sabe? Tipo, você tá jogando um joguinho no celular e dá aquele efeitozinho, assim, tipo, de estrelinhas e deu um checkzinho. Você tem aquele mini, tipo, um segundo de felicidade, assim. E, tipo, é a mesma coisa, sabe? Porque você, gostei disso, sabe? É uma coisa de recompensa do que só você fazer pra você mesmo, sabe? E acho que nessa época foi quando eu conheci a galera, que foi quando eu conheci o César, o Marco, o Pedro, e a gente começou a realmente se organizar e fazer, tipo, grupos no Facebook, Hangout, essas coisas, e opinar. Mas, mesmo assim, aqui nessa época não tava lá ainda, assim. Aqui em 2012 foi total abracei estilizado, sabe? Tipo, foi as coisas malucas. Tinha uma ou outra, mas, tipo, uma baseada em foto, sabe? O resto tudo... Ok, esse daqui eu gostei muito ainda. Foi uma coisa, tipo, bem pessoal que eu fiz. Nem foi baseada em foto, mas foi um resultado que eu gostei, sabe? Essa caveirinha é muito Rafael. Obrigado. Mas tipo, foi total, tipo, vou fazer a minha coisa, sabe? Aí, aqui, total, tipo... Nossa, aí é Rafael 100%. Foi, tipo... Eu abracei, sabe? Tipo, o meu estilo. Ok, cara, eu não que legal. preciso... Essa peça em específico, eu achei ela muito interessante, porque ela já mostra uma mudança muito grande, né? Para as outras que você tem mostrado pra gente. O que aconteceu nessa peça? Acho que esse daqui foi total... Antes eu era muito influenciado pelo esse realismo, sabe? Aí, tipo, eu achava que realismo era o top, tipo, o máximo, assim. Aqui foi realmente aquela coisa, assim... Eu gosto de coisas estilizadas, por que eu tô fazendo realismo, então? Eu não gosto, tipo... Eu tava desgastado de fazer aquela coisa. Você se aceitou? Eu me aceitei, assim. Que ótimo. Tipo, ok, vamos lá, você gosta disso, então por que não fazer? E daí, essa daqui eu me diverti muito fazendo. Que daí foi aquela coisa, assim... Ok, eu gosto de fazer isso, então vamos continuar a fazer isso, porque nesses anos anteriores eu tava tentando ser outra pessoa, sabe? Eu tava tentando ser um outro estilo, e isso tava me desgastando, sabe? Tipo, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto. Eu era bastante, tipo, tinha aquela época, acho que quando foi o Dave Raposa, tipo, a Diana Schimmer, que eles têm um pouco mais de, tipo, realismo no deles. E eu vi, nossa, essa galera tá fazendo sucesso, então se eu fizer o mesmo que eles, eu vou ter sucesso também. Só que quando eu começava a fazer, eu tava, tipo... Eu odeio tudo isso. Tipo, eu tava desistindo de desenhar, sabe? Acho que tem aquela diferença entre influência e referência, né? Exato. Daí quando eu comecei a entender, tipo, eu posso gostar disso, mas não necessariamente isso vai me influenciar, sabe? Tipo, isso vai ser uma coisa massa, maneiro. Mas tá maneiro, mas não vai me influenciar, beleza? E aí foi quando eu comecei a filtrar as minhas referências e coloquei, tipo, umas 5 pessoas, assim, pessoas que realmente vão influenciar, quando foi coisas mais de Warcraft, lá, o Wei Wang, o Glayran, que, tipo, eu realmente baseei minhas coisas nas coisas deles que eu gostava também. Essa aqui Nossa, eu preciso dizer que essa peça foi a que eu te conheci, Rafa. Sério? Eu te conheci
A primeira vez que eu escutei seu nome, eu vi essa peça. Essa que eu realmente gostei, tipo, foi aquela coisa gostosa, sabe? Tipo, de fazer também. Mas Aham. ainda, tipo, tinha muitos defeitos, até porque, tipo, o fundo não condiz com o resto, sabe? Eu gastei muito tempo nela, aí quando chegou no fundo, eu tentei fazer a mesma coisa que ela, mas eu já tava cansado, sabe? Foi essa que levou Entendi. uns 4 meses pra fazer também. Aham. Mas é engraçado aquela coisa que, tipo, você faz muito daquela coisa pra entender que você não precisa fazer tanto assim, sabe? É tipo, É você. necessário, né, fazer uma É, peça de 6 meses pra fazer uma peça de 6 horas, né? tipo, você tem que fazer as regras pra depois quebrar todas elas, sabe? Tipo, como Aham. você sabe o que não fazer se você não errar, sabe? Acho que a gente falou isso no podcast, né? Tipo, errar muito pra você não conseguir não fazer mais daquilo. Com certeza. Então vamos agora pra 2013, que é o ano que eu te conheci. Olha aí. Mas infelizmente não tem muitos projetos pessoais, que foi... voltando um pouquinho, 2012 foi um outro passo, assim, que foi quando eu saí da empresa. Que foi, tipo, 2012... 2011, na verdade, já tinha sido um ano quando eu mudei estilizado e tal. Eu entendi, tipo, ok, eu vou precisar colocar mais tempo, mas eu preciso fazer todo aquele processo, sabe? Tipo, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso pagar aluguel, mas eu preciso guardar dinheiro, preciso viver, sabe? E eu precisei, tipo, fazer freelas. E 2013 foi esse ano em que eu só fiz freelas. Eu praticamente fiz Uhum. muita pouca coisa pessoal. Assim, foi aquele ano que eu vou guardar dinheiro. Então eu só vou trabalhar. E tinha muito pouca coisa pessoal. E então, Uhum. tipo, realmente, 2013 foi um ano meio em branco. Mas foi uma coisa consciente. Eu não tava, tipo, diferente de, tipo, 2011, 2010, que foi pouca coisa, e foi aquela coisa que, tipo, eu tava meio que depressivo, sabe? Tipo, eu não sei o que fazer, sabe? 2013 foi aquela coisa, ok, eu estou fazendo trabalho, mas eu sei que eu vou voltar e vou fazer coisa pessoal. Que foi quando chegou 2014. Que aí foi quando rolou essas coisas, sabe? Tipo, Uh! Ai, que, meu coração. é, que quando eu tava estudando, tipo, fazendo esses jobs de freelance, eu comecei a entender um pouco mais. Ok, o que eu preciso? Eu tô fazendo várias coisas aqui nesse trabalho. Eu tenho que fazer desenho de humanos, eu tenho que fazer ilustrações, eu tenho que fazer concepts. E conforme eu fui fazendo isso, eu fui pensando, ok, eu vou precisar estudar muito mais anatomia e gesture, porque são coisas diferentes. Porque eu tô fazendo, tipo, eu preciso entender como funciona o corpo humano e preciso aprender como mostrar como, tipo, eles. Humano é um humano. O humano tem um espírito dentro dele, não é só uma massinha. Aí, tipo, eu comecei a colocar tudo isso em prática, sabe? Pra depois reutilizar isso em futuros trabalhos. Uau. E foi, tipo, Cara, eu sinto uma mudança, pelo menos na sua pintura, absurda aqui. Foi quando você fez o curso do Sanilson? foi nesse ano, sim. Que eu, tipo, foi aquela coisa. Mas é engraçado, assim, quando eu fui o do Sam Nilsson, foi um pouquinho depois, sabe? Tipo, eu gostei muito da aula dele, mas a maioria das coisas dele eu já tava, tipo, nesse processo, sabe? Tipo, Uhum. aquela coisa que eu. Ok, confirmei o que eu tava fazendo já, sabe? Que foi nessa época que eu já tava estudando. E não foi, tipo, também do dia pra noite, que esse daqui foram, tipo, quase um ano de um desse daqui por semana, sabe? Tipo, esse aqui é uma semana, esse aqui é outra Isso é uma semana, semana. Ai, meu uma Deus. semana. Vamos com 7 a um ano disso, que acho que nos últimos meses eu acabei, tipo, fazendo outras coisas, sabe? Ai, Mas que foi. incrível. Realmente, eu desmembrei todas as coisas que eu queria fazer e botei em prática, sabe? Ok. Chegou aquela hora. Sabe, tipo, no Rock, assim, quando ele. Beleza, eu Vamos perdi, treinar. vai ter aquela luta foda. Chegou a hora da montagem. Tipo, aquela hora dele treinando aquela musiquinha de fundo, sabe? Sim, sim. E beleza, tipo, essa foi a minha hora, sabe? Tipo, que eu fiquei praticando muito. Eu recebo muitas essas perguntas assim, tipo, o que eu fiz? O que você recomenda fazer? Isso é uma coisa bem pessoal. Cada pessoa vai ter um método de fazer. O que eu fiz foi pegar o que eu gostaria de fazer, que seria concept e ilustração, pegar o que era de cada um e treinar isso. Tipo, ilustração, vamos treinar composição? Vou pegar ilustração de outra pessoa e vou fazer uma versão pequenininha, que é essa thumbnail, esses pequenininhos aqui embaixo. Por que isso funciona? Por que essas estão funcionando? E começar a pensar isso. Em concept, como é que concept funciona? Você precisa entender anatomia, você precisa entender gesture, você precisa entender textura, materiais, formas geométricas, e colocar tudo, e estudar isso, sei lá, um por dia,
Ou eu fazia, sei lá, anatomia de dia e fazia esses outros estudos separados à tarde, sabe? Uhum. E depois tentava colocar tudo isso em prática, ou seja, tipo, eu pegava, achava uma referência e depois fazia o meu estilo, sabe? Eu tentava Uhum. fazer o meu estilo do que eu tava vendo. E isso, Uau. tipo, acabou cimentando mais ainda. E aí, no final de 2014, Ai, meu coração. quando teve um contest do DeviantArt, de Hearthstone, e eu fiz isso daqui que, tipo, realmente cimentou o que eu tava gostando de fazer, sabe? Tipo, isso daqui foi muito gostoso de fazer. E foi muito rápido, que eu levei, tipo, menos de um mês pra fazer. Até que no Olha, que contest, legal. o contest acho que tinha 2 meses de duração, eu fiz isso daqui em um tempo muito antes e acabei fazendo uma outra também. Ah, que Uma outra bacana. Goblin, eu posso mostrar aqui pra você depois, que foi, tipo, que eu também gostei, sabe? Tipo, esse Goblin foi mais rápido ainda, acho que eu levei uns 15 dias pra fazer. Que eu realmente comecei a entender, Uau. essa desmembrar as coisas é uma coisa boa, porque eu consigo separar todas as coisas e entender o processo. E aí eu consigo colocar, eu preciso fazer um thumbnail, porque o thumbnail, o que é o thumbnail? O thumbnail é pra você testar todas as coisas numa mídia pequena, porque se você testar todas as coisas numa coisa grande, acontece aquilo que tá acontecendo comigo em 2011, que era ficar repintando, não gostei disso, vamos repintar tudo de novo? Vamos Uhum. repintar tudo de novo? Não, aí não precisa. O segredo da tua agilização foi o processo, então. Eu entendi, tipo, no thumbnail eu já mato todas as coisas. No momento que eu fazer isso no modo grande, é só eu renderizar, é só, tipo, eu polir as coisas. Porque na minha cabeça já Uhum. tá pronto, sabe? Perfeito. E aí 2014 foi, tipo, aquela coisa gostosa de, tipo, eu ficar explorando as minhas coisas. E em 2015 veio a recompensa, que, tipo, começou a aparecer um monte de jobs. Eu comecei a fazer um monte de trabalhos pra uma card game, pra um board game da França. Eu comecei a fazer coisas pro Hearthstone. Mas mesmo assim eu tava fazendo muita coisa pessoal. Esse daqui foi total, tipo, o ano que eu me achei, sabe? Que, tipo, Ah, que ótimo. que eu fui total estilizado e que eu gosto. A gente tava falando dos passos, a gente esqueceu. Em 2014 foi quando eu dei o passo, assim, um passo grande. Que foi o passo quando eu me considero que, tipo, eu realmente, ok, se você vai levar isso a sério, então vamos colocar o tempo todo o tempo que você tem pra mostrar que é isso que você quer fazer da vida, sabe? Porque Uhum. antes disso era muito uma coisa casual, sabe? Era uma coisa quase um hobby. Eu colocava, tipo, eu deixava. Eu tinha outras prioridades. 2014 foi quando ficou prioridade 1. Tipo, é isso, sabe? Tipo, Uau. quase como se fosse, sei lá, tomar banho todos os dias, sabe? Tipo, não tinha mais essa parada, não vai rolar hoje. Não, tem que rolar hoje. Tipo, vai ser a Uau. sua Aham. natureza fazer isso. Então foi 2013 você guardou dinheiro pra conseguir ficar 2014 inteiro só focado nisso. Isso. Uhum. 2014 você só estudou. Só estudei. Só Uau. estudei. Eu estudo e eu gosto de batata também. Pra quem entende a Ah, que você referência. gosta mais batata de estudar. Exato. E aí, 2015, eu gosto muito desse ano porque foi duas. Eu fiz essa ilustração e esse concept que são referências pra mim até hoje e Ai, ai, como ai. eu peguei quase praticamente todos os meus jobs assim. Essa daqui foi quando, tipo, Nossa, a incrível. Riot entrou em contato comigo e, tipo, nossa, é muito maneiro isso daí. Se continua trabalhando, que, tipo, a gente tá de olho, sabe? Olha E aí. foi quando as Mas você coisas chegou a começaram. entrar em contato com eles ou eles simplesmente Eles vieram? entraram em contato comigo no Facebook, tipo, Ai, meu o coração. pessoal, Onde nossa, você postava essas coisas? eu postava no Facebook e DeviantArt, acho que no ArtStation também. Mas como eu, em 2014, tava postando todas as minhas coisas no Facebook, começou, tipo, a popar pessoas, assim, sabe? Tipo, da galera da Blizzard, da Riot, da Friend Request, da Like, nas coisas que... Não que tava uma coisa foda, mas eles viam que eu tinha esforço, sabe? Que, tipo, eu tava Entendi. ralando, eu tava muito esforçado pra mostrar que eu gostava daquilo. E Aham. eles gostam disso também, eles gostam, tipo, de ver todo o processo, de ver uma pessoa esforçada. Aham. É recompensador isso. Tipo, dá pra ver, tipo, eles vieram entrar em contato comigo, sabe? E essa daqui foi quando começou a popar mais jobs. Essa outra aqui, que foi quando eu comecei a trabalhar pra Riot, que foi em 2016, que eles entraram em contato comigo assim. Não, a gente quer que você faça uns concepts e, tipo, que use isso daqui como base. Deu, não, mas você quer que eu faça o seu estilo? O estilo da... Não, não, faça o seu estilo. Não, não, mas eu tô trabalhando pra Riot, então vou fazer que nem a Riot. Não, não, não.
faz essa mulher de motosserra aqui e faz só isso. Beleza, agora. E, nossa, tipo, essa daqui usa uma referência comigo até hoje. Ai, que demais, cara. Fantástico. Aí, isso foi quando 2015 que também comecei a fazer coisas do Hearthstone, que essa foi uma coisa, de novo, acabou decaindo o pessoal, mas o que eu tava fazendo pra trabalho era a mesma coisa, sabe? Ah, então tava tudo bem. Juntou o pessoal com o trabalho, ou seja, tipo, eu não tinha mais problema em ficar trabalhando quase o dia inteiro, e tipo, e não fazer coisa pessoal, porque o que eu tava fazendo profissionalmente já era muito recompensador. Mesclou, né? E tipo, isso foi de 2015, 2016 até 2017, que foi as duas coisas. Em 2016 eu voltei a fazer umas coisas pessoais, que foi uma coisa tipo, vamos treinar mais. Não é nem treinar, é tipo, é como se fosse uma coisa recompensadora, sabe? Tipo, eu trabalhei no que eu já gostava de fazer. Vamos comer um chocolatinho, uma coisa mais carinha aqui. Vamos fazer umas coisas, sei lá, só tipo, for fun. E, tipo, vamos fazer coisas sem muito apego, sem, tipo, pensar muito no porquê, ou só, tipo, vamos fazer, porque eu gosto, sabe? Tipo, porque eu gosto de fazer isso. E foi quando, tipo, é outra coisa que deu um outro clique pra mim, sabe? Muitas pessoas vêm me perguntar, tipo, como que eu faço pra trabalhar nessas empresas? E aí que tá o problema. Você quer trabalhar nessas empresas porque você gosta ou porque são as empresas que têm nome? Que é a mesma coisa que eu tinha falado do The Raposo e da Diana Schimmer. Você tá querendo trabalhar lá por causa que eles têm fama e você seria famoso? Ou porque é o que você gosta de fazer, sabe? E isso clicou muito comigo, sabe? Tipo, você fazer uma coisa que você gosta. Just for fun. Just for fun profissionalmente. Sabe? Esse ano que foi o ano que, tipo, eu fiz mais coisas que foi for fun. Essas daqui que, tipo, foi um trabalho fazer, mas, tipo, foi muito recompensador porque eu gosto, tipo, eu gosto muito dessas, sabe? E... Quanto tempo você demorou pra fazer, você lembra? Menos de um mês. Foi bem rápido. Essa daqui foi o ápice, assim, que foi um job que eu tive. Incrível. Sem tempo nenhum, eu levei, tipo, um dia pra fazer. Eu acho que eu levei um dia pra fazer o thumbnail. E eu, tipo, por causa de uma, tipo, falta de comunicação num final de semana, eu comecei a fazer uma diferente e essa acabou tendo só um dia pra eu finalizar. Aí eu fiz isso daqui, tipo, eu comecei às 8 horas da manhã, 8 horas da noite eu terminei, e não tinha mais tempo. Ai. Pra quem tava demorando 6 meses, até que tá bom, né? Fazer uma dessa um dia. Exato, e tipo, essa daqui foi aquela... Eu sinto muito orgulho porque, tipo, tem muita coisa pra consertar? Tem. Tipo, mas foi aquela coisa... Tá no nível certo. Tipo, o tempo que eu utilizei, ela passou muito mais a mensagem que eu imaginava, sabe? Eu até tento reutilizar essa fórmula pras coisas seguintes que eu tô fazendo hoje em dia. Ou seja, você sempre tá evoluindo, sabe? É fantástico. Caramba, um dia. Nossa, em 2017, então, o que você aprontou? Em 2017, ainda como tava fazendo coisa pro Hearthstone, foi quando, tipo, eu setei o trabalho de contrato com a Riot também. Que eu fiz uns concepts mais bem elaborados, pensando toda na parte de exploração. Toda aquela coisa que eu aprendi em 2014, eu coloquei à prova, sabe? Tipo, pra mostrar pra eles o que eu sei fazer. E foi todas essas coisas aqui de exploração, de interação, colocar qual que é o melhor jeito de resolver pra esse personagem, que é lá que a gente falou no podcast com o Dudu, de pensar mais no personagem, colocar em prática. Isso daqui foi total for fun também. Isso daqui era tipo, não tava eu tentando impressionar alguém. Não, isso daqui era que eu gosto de fazer, que já clica com o que a empresa gosta, sabe? Nossa, que incrível. Ou seja, foi uma coisa divertida. Isso daqui acho que demorou um mês pra eu fazer. Mas foi uma coisa que não na minha cabeça não levou todo esse tempo, sabe? Não ficou aquela coisa desgastante. Até porque, tipo, eu fiz isso enquanto eu, tipo, tava trabalhando ainda, sabe? Tipo, foi off time. Tipo, tempo de sobra. Eles não pediram pra você fazer isso, você fez por... Não. Nossa, devem ter ficado muito felizes. Sim, fiz por conta. Sim. E essa daqui é uma outra que eu terminei em 2017, mas eu comecei em 2015. Que foi quando eu ainda tava... ia como se fosse meu TCC, sabe? Tipo, eu queria fazer um mega personagem com tudo, que acabei reduzindo bastante. Que, tipo, foi... O próprio processo de fazer foi um estudo também. Eu aprendi muito fazendo essa personagem.
E também, no final, ela no começo tava total aquela coisa desgastada, sabe? Tipo, eu tô tentando fazer muita coisa. Aí quando eu disse, vamos fazer só for fun? Aí clicou e eu terminei ela, tipo, em 2 semanas, sabe? Ai, que incrível. O que é esse clique que você tá dizendo tanto? O que clica pra você decidir finalizar uma peça? É aquela coisa que você fica, tipo, uma dualidade interna. Tipo, será que eu faço isso? Não, mas esse é o método tradicional de fazer. Esse que as pessoas falam que você tem que fazer. Tipo, toda aquela coisa que você fica brigando com você na sua cabeça, até que chega uma hora assim que você... não, vamos tentar isso daqui, e aquela coisa recompensa pra você mesmo. E você, tipo, não, isso tá funcionando, então vamos lá. Aí, tipo, você meio que desconsidera o que tá vindo antes. E beleza, isso tá funcionando, vamos lá. Incrível, incrível. E então, pra fechar com uma cerejinha no bolo, 2018, como estamos? Estamos mais trabalho também, mas foi aquele trabalho que, tipo, é total recompensador. Eu tô fazendo não tantas coisas pessoais e é total for fun, sabe? Tipo, é total desconsiderado. Até tô pegando esses projetos de pegar coisas antigas, que nem esse do Demônio, que foi uma das primeiras que eu fiz digital. E eu tinha refeito ela em 2013. E agora, tipo, eu pensei, foi 5 anos... 2018 é 5 anos de 2013, então vamos refazer. E, tipo, é só pra ver até o approach, tipo, o jeito que eu cheguei pro personagem. Em 2008 eu tava total aquela coisa séria, sabe? Tipo, não, tem que ser uma coisa, tipo, meio tentando ser realista. Em 2013 eu tinha um descolamento da realidade. Esse ano foi aquele foda-se, sabe? Tipo, a cabecinha dele é ótima. Exato, tipo, foi aquela coisa for fun total, sabe? Esse martelo não funciona na realidade. Eu sei, mas é divertido, sabe? Não me importa em fazer assim. Ai, que demais. E daí quando eu fiz a florinha também, só pessoal, pra quebrar meu coração no meio, faz o nosso mascote, olha aí. Esse daqui foi uma coisa também pra descobrimento pessoal, que é tipo uma coisa mais jogada, assim, sabe? Tipo, eu queria uma coisa... Eu já fiz bastante a minha coisa estilizada, mas eu voltei um pouquinho, sabe? E se eu fizer uma coisa, tipo, tá estilizado ainda, mas um pouco mais baseado, sei lá, na realidade, tipo, usar sei lá, um feeling real, sabe? Tipo, do próprio personagem. E eu gostei também, sabe? Tipo, foi uma coisa total... tipo, deixada com a mão, assim. Cara, sem essa obra muito... apelo. Eu já te falei que eu vou pendurar isso aí um dia, né? Então tá tudo bem. Sim, caramba, Rafa. Isso aqui também foi muito, tipo, bom pra mim também, porque foi total um desapego, assim, sabe? Tipo, até as estilizadas que eu, como tava falando, eu renderizava muito. Essa daqui eu fui, tipo, conscientemente não renderizada. E que eu gostei no resultado final. Ai, Rafa. Ai, meu coração. Agora a gente já conheceu boa parte da sua trajetória. Que honra foi fazer essa jornada com você. Que isso. Foi muito divertido pra mim também, tipo... ver todos os meus projetos, assim, que é, tipo, era uma coisa muito séria que eu tinha na cabeça, sabe? Tipo, era muito focado, mas eu era muito sério com isso. Eu acho que, pra mim, foi muito bom perceber o quanto eu me desapeguei das coisas. E esse Just for Fun virou quase o logo da trajetória. Mas então, olhando pra trás, agora que você olhou com a gente aqui, os seus trabalhos antigos em ordem cronológica, muda um pouco a sua percepção? Te dá algum insight olhar tudo isso de novo? Sim, deu muito. Tipo, que é o processo não como uma coisa só. É tipo uma coisa que vai mudar. Se eu falar o jeito que eu trabalho hoje, daqui no próximo ano já não vai ser o mesmo. Porque eu mudei, a minha cabeça mudou. Vai ficar cada vez mais just for fun. Eu acho que essa parada de, tipo, eu começar a me desgastar com o meu próprio processo me faz querer... ter métodos novos pra resolver uma coisa, sabe? Aí, por isso que é difícil colocar em prática, ou, tipo, explicar para algumas pessoas qual que é o meu processo, sabe? Que, tipo, ele sempre vai estar mudando. E cada vez mais vai ser, tipo, ok, vamos nos divertir. Que coisa boa, que coisa gostosa. Então, obrigado por essa jornada maravilhosa no túnel do tempo. Daqui 10 anos, obrigado a você, Henrique. Fechou.